Bom dia a todos. Mais uma vez, uma honra estar aqui nesse evento. O professor Walter, embora seja praticamente onipresente, não está aqui no momento, mas a cada ano ele consegue se superar realmente na organização. Esse ano, mais uma vez, um evento brilhante, irreparável e irretocável. E, então, entrando aqui no tema, cumprimento, obviamente, meus companheiros de painel, aproveitando a presença da doutora Vanessa aqui, fazer uma pequena provocação, mas calma, com a reforma tributária. A gente ontem teve aquele painel de elevadíssimo nível e discutindo que talvez a gente vá ficar 10 anos com 7 tributos. E aí eu paro e penso que a hora que eu chego no PIS e na COFINS eu já perdi essa conta. Porque eu tenho COFINS cumulativo, não cumulativo, monofásico, PIS, cumulativo, não cumulativo, monofásico, PIS-folha, PASEP, aí eu já passei de 7. Então, a gente vai ter que incidir aí os multiplicadores no 7. Né? E, ainda que se acabasse o PIS e a COFINS amanhã, minha colega Xará Tatiana não me deixa mentir, a gente teria pelo menos mais uns 15 anos de estoque, só no CARF, de demandas envolvendo o PIS e COFINS, seja qual for a forma de apuração. Né? E, então, aí eu venho falar do monofásico, que talvez seja o mais novinho deles, né? Dos regimes aí de apuração. E, se o de 98, o de 70, a gente ainda não conseguiu resolver, quem dirá o de 2000, né? 2001, na verdade, né? O monofásico. Então, é só um breve panorama aí da legislação. Então, hoje a gente tem, em termos de regime de apuração, efetivamente, o cumulativo e o não cumulativo, né? A diferença de alíquota, receita bruta, faturamento. Também não vou entrar aqui na discussão. E a gente tem, então, o monofásico, aquele que me cumpre tentar destrinchar um pouquinho aqui. Né? Ele tem as alíquotas ainda mais elevadas do que o do regime não cumulativo e na verdade, muitos chamam não de um regime monofásico, mas uma técnica de incidência concentrada, né, em que há a concentração de uma alíquota elevada apenas no produtor ou no industrial, e os demais setores ficam com a alíquota zero. É um regime que eu tenho um pouco de resistência de chamar de regime, mas uma técnica, uma forma de tributação que surgiu em 2000, quando ainda existia apenas o regime cumulativo das contribuições. Né? E por que é importante a gente trazer isso? Justamente porque a nossa grande dificuldade com relação ao regime, à técnica monofásica, à técnica concentrada, diz respeito à sua convivência com o regime não cumulativo. Né? É uma inovação? Talvez com essa denominação, com essa técnica, sim, ela se assemelha com os regimes de substituição tributária que existia e existe ainda em alguns setores, algumas exceções, na apuração do PIS e da COFINS, como, por exemplo, os combustíveis, que é outra discussão, outro painel que a gente teria aí, né, que, no regime da substituição, por exemplo, você tem a previsão de a restituição, previsão, inclusive, normativa, de você ter a restituição do fato gerador não consumado da forma como foi calculado. Né? E isso absolutamente não existe para o PIS e COFINS monofásico. O tributo recolhido ali no industrial, não importa o que acontecer lá na frente, é a alíquota concentrada, não é antecipação de tributo devido, então não há nenhuma possibilidade de ressarcimento, embora existam teses discutindo, mas que também não é objeto aqui do nosso painel. E, então, a gente entra aqui nas questões que envolvem essa convivência da monofasia com os regimes cumulativo e não cumulativo. Né? Como que funciona hoje? Né? O industrial e o importador, a gente não tem grandes discussões, porque, apesar dele estar submetido à técnica concentrada, à monofasia, a apuração dele vai se dar pelo regime não cumulativo. Então, não há problema. Ele vai tomar o crédito dos insumos, vai se apropriar e vai ter a não cumulatividade preservada até ele chegar no seu preço final de venda. O problema vai surgir exatamente nos demais integrantes, né? Nos atacadistas e varejistas. Lembrando aqui que os segmentos são bem específicos, né? Basicamente combustíveis, bebidas, farmacêutica e cosmético, e, em regra, são esses. Então, o problema vai surgir. Se são demais integrantes do sistema acumulativo, não há problema, você simplesmente exclui aquele produto da sua apuração.
e o problema vai estar no não cumulativo, porque o não cumulativo, justamente por ele não ser um regime, por ele ser uma técnica, afeta ao produto e não ao contribuinte, né? E aí vem-se a discussão. Como eu estou falando de uma tributação de produto e não de uma tributação de contribuinte, como vai ficar essa convivência com o regime não cumulativo, né? O produto sujeito à monofasia, ele vai ter que correr em paralelo do não cumulativo do vendedor, ou ele vai poder conversar ali na apuração? E aí que surgem as grandes questões envolvendo o que a gente tem hoje na visão da Receita Federal com relação a isso. O regime monofásico ele alcança o produto, não é o contribuinte. Então, como eu já havia dito, o contribuinte ele está sujeito ao... E é interessante porque, embora, na prática, os industriais e os importadores estejam sujeitos à não cumulativa, a legislação não impede, inclusive, que o produtor e o industrial, o produtor ou o importador, perdão, eles possam estar sujeitos, inclusive, ao regime cumulativo e com essa operação segregada apenas para o monofásico, e ali você vai ter, na apuração do monofásico, a não cumulatividade. A incidência não afasta a não cumulatividade para o importador industrial, e aí que começam a surgir as discussões, né? Para os contribuintes seguintes da cadeia, aqueles que estão sujeitos à alíquota zero, o que se entende é que o produto sujeito ao regime monofásico não se confunde com o não cumulativo. Então, no momento que o adquirente, ainda que sujeito à não cumulatividade, adquire um produto sujeito à técnica da monofasia, aquele produto vai correr em paralelo ali na apuração dele, né? Ele está fora, é o entendimento da Receita Federal, ele sai fora totalmente. Então, é como se a empresa tivesse que ter, de fato, 2 regimes de apuração, né? E o da monofasia vai correndo ali em paralelo. E aí surge a primeira grande questão, talvez seja a questão mais latente no que diz respeito à convivência, que é o artigo 17 da Lei 11.033. E, quando eu estava preparando a palestra, ainda eu me questionei, poxa, mas será que eu vou falar um pouquinho o que é monofásico, o que não é monofásico? E aí alguém virou para mim e falou assim, olha, o problema é que nem o STJ sabe ainda o que é monofásico. Então, talvez um pouco de presunção achar que eu entendo alguma coisa, a plateia entende alguma coisa, porque eu acho que ninguém ainda conseguiu chegar numa conclusão. Então, não estou aqui me propondo a responder nenhuma pergunta, eu estou trazendo dúvidas, trazendo debate, trazendo reflexões sobre o tema, né? Então, essa primeira tese, o que nós temos? Como eu disse, o regime, a legislação da monofasia ela é anterior à própria não cumulatividade, né? Então, depois que veio a legislação da não cumulatividade, foi ocorrendo justamente a vinda de regras para conciliar a convivência desses regimes. Então, eu tenho a 10.833, que a redação é idêntica da 10.637, eu estou trazendo a 10.833 apenas por praticidade, em que ela traz expressamente a vedação, né, o bem adquirido para revenda, ele dá direito a crédito, exceto nas hipóteses, eu sou boazinha, eu trouxe a colinha, tá? Inciso terceiro, parágrafo terceiro do artigo 1º, que é a substituição tributária, e os outros que são justamente os monofásicos. Então, há uma vedação expressa de que os produtos sujeitos à monofasia não dão direito ao crédito ao revendedor. É a disposição da lei. E, logo após, em 2004, veio o artigo 17 da 11.033. A 11.033 é uma lei que estabelece regras para o repetro, além de outras disposições, é claro, e que trouxe a disposição falando que as vendas efetuadas com suspensão, alíquota zero, que é justamente a hipótese do revendedor do produto monofásico, ele está sujeito à alíquota zero, não impede a manutenção do crédito na aquisição. Então, realmente, surgiu aí a discussão, então, a lei 11.33 de 2004 é posterior a 10.833/03, então surgiu realmente a tese de que esse artigo 17 teria revogado a disposição da 10.833 a 10.637, no sentido de antes era vedado o aproveitamento e passou a ser permitido o aproveitamento, embora, observem, a lei específica ela fala especificamente com relação aos produtos, como eu havia falado, não é regime, né, é produto, e a lei 11.33 ela fala de regime, em aspecto geral, ela não especifica do produto. Então, tem ainda essa questão da especificidade e generalidade das disposições aqui.
E como isso surgiu? Isso surgiu com esse precedente do STJ, do início de 2017, de lavra da ministra Regina Helena, em que ela, analisando essa legislação, concluiu, então, que essa lei 11.033 ela teria, de fato, revogado a vedação constante na 10.833 por ser legislação posterior. Não há uma análise aí com relação à especificidade, como eu havia comentado anteriormente. A análise é feita sobre dois aspectos, basicamente, que é a questão da revogação, lei posterior revoga a lei anterior, e ela trata de uma forma tangencial, mas isso consta no voto, de que o artigo 17 da Lei 11.033 seria, em verdade, um benefício, ele teria sido instituído na forma de um benefício para os integrantes do Repetro, mas que essa disposição ela não seria exclusiva desse benefício fiscal, seria, na verdade, uma extensão a todos os contribuintes. A meu ver, não foi bem enfrentada essa questão. Eu entendo que possa haver um certo nível de contradição aqui entre você afirmar que é um benefício, depois você afirma que há uma revogação. Isso não foi ainda enfrentado com grande aprofundamento, a meu ver, existindo aí posições contrárias. Eu, pessoalmente, tenho uma certa dificuldade de lidar, de enxergar a sustentação dessa tese sob o ponto de vista econômico, né? Porque o que acontece aqui nada mais você pega aquilo que o industrial e o importador recolheu a título de tributo e coloca no bolso do revendedor, né? Você zera, de fato, o efeito tributário aqui. Então, aí sim a gente estaria falando em benefício fiscal, porque o que acontece na prática é uma exoneração tributária, e aí precisaria, sim, ser enfrentado o fato de que a 11.033 estaria falando de um benefício, não de uma técnica, mas ainda são questões por vir. Tá? A segunda turma do STJ continua insistindo nesse entendimento de que a Lei 11.033 não revogou, a vedação continua existindo, e agora a questão vai ser levada para a sessão, para a pacificação. Como as decisões da primeira turma não são unânimes, enfim, a gente também nunca sabe o que vai vir, mas a gente ainda tem que aguardar as cenas do próximo capítulo. De fato, o que se tem hoje é apenas a primeira turma do STJ dando aval a essa tese. O CARF, eu nem trouxe decisões, o posicionamento do CARF é no sentido da segunda turma, não há possibilidade de você trazer o produto sujeito à monofasia para apuração não cumulativa. Esse é o primeiro problema. O STF já disse que não vai examinar essa questão, as decisões das duas turmas também, e decisões monocráticas, falando que a matéria é de índole infraconstitucional. Então, não devemos, pelo menos a princípio, esperar uma manifestação do STF a respeito dessa matéria. Isso deve vir solucionado realmente pela sessão do STJ. O segundo tópico, e aí ele já é um pouquinho diferente, e coadunando com essa ideia de que monofásico é produto, não é regime, né, surge essa tese, que é a questão do frete e armazenagem, porque o revendedor ele adquire, de fato, o produto, aquele produto vem com alíquota zero, mas o frete da aquisição dele não vem com alíquota zero, né? E tampouco o frete da saída dele é com alíquota zero, há tributação. Então, para que você possa manter a não cumulatividade do regime não cumulativo, a que está sujeito o frete, não o produto, né? Ele permitiria, sim, o creditamento. A gente tem uma solução de divergência, várias soluções de divergência da Receita Federal, falando que apenas o próprio industrial, ou então o que é industrial e vendedor, só ele que vai ter direito ao frete, porque dentro da monofasia ele apura pelo não cumulativo, mas, a partir dali, na etapa seguinte, não existe mais a possibilidade sequer do frete da armazenagem. O CARF, ele, em 2016, teve as primeiras decisões, salvo engano, por 7-1, né, Tatiana? Dentro da lógica, falando de fato, o frete é tributável, o frete não está no monofásico, o que está no monofásico é o produto, então o revendedor vai ter direito, sim, ao frete, e essa posição se manteve durante quase 3 anos na Câmara Superior, até que, recentemente, essa posição mudou, agora por voto de qualidade, né? Num raciocínio
questionável, lembrando que eu estou falando aqui em nome próprio, não estou falando como posição do CARF, e com todo respeito às divergências instauradas, né? O raciocínio é de que o acessório segue o principal. Se o frete é acessório ao produto monofásico, então significa que se monofásico não dá crédito, o acessório não dá. Eu tenho um pouco de arrepios quando eu escuto um raciocínio civilista ligado a uma técnica de apuração tributária. A não cumulatividade é uma regra constitucional. Eu vou ponderar a não cumulatividade constitucional com regra, um princípio geral de direito civil, e então, mas a questão realmente é essa. Hoje o CARF mudou de posição, não se permite sequer o frete e a armazenagem, que não estão sujeitos à não cumulatividade, pelo simples fato desse frete estar carregando um produto sujeito à monofasia ou alíquota zero, o mesmo raciocínio se aplica para qualquer situação, sendo o frete tributado ou não tributado. A primeira sessão do STJ já examinou a questão sob o ponto de vista das revendedoras de veículos e entende que o frete dá, sim, direito ao crédito para o revendedor. Tem uma decisão já da primeira sessão bastante antiga, mas, mesmo assim, essa questão vai ser revisitada pela sessão. Já há um embargo de divergência a ser pautado para a primeira sessão para revisitar essa questão no STJ, se o frete vai ou não dar direito o frete vinculado ao produto monofásico. Então, vamos aguardar também cenas do próximo capítulo, se isso vai ser mantido ou não. E, por fim, embora eu não esteja falando aqui, eu só estou falando do PIS da COFINS, eu não estou falando do Simples, mas existe, só para ressaltar, existe ainda outra questão que vai ser colocada, já está afetado por STF, que é justamente os revendedores. A gente está falando de cosméticos e bebidas, então, de fato, há muitos revendedores de mercadorias sujeitas ao monofásico que hoje são optantes pelo Simples e que, justamente pelo entendimento, há até uma certa contradição, né? Se são regimes paralelos, porque para o Simples não é, né? Que eles não estão podendo excluir os tributos da monofasia da base de cálculo dele do Simples. Essa questão vai ser enfrentada ainda pelo STF, mas eu trouxe só a título de sinalização, porque isso foge um pouco. Então, a ideia era realmente trazer a essas celeumas que ainda existem, que ainda estão um pouco... Quando parece que resolveu, desresolve da noite para o dia, a gente ainda está aguardando, mas são essas realmente as grandes questões que envolvem hoje a convivência ou não convivência, harmoniosa ou não harmoniosa, da monofasia com a cumulatividade e não cumulatividade. Enquanto não tenhamos 7 tributos ou 10 anos de carência, ainda vamos ter muita água correndo por debaixo dessa ponte, muita coisa para ser solucionada. Então, a ideia era realmente só trazer essa provocação sem respostas, porque não tenho, e acredito que ninguém mais as tenha. E é isso. Voltei. Então, aqui eu encerro a apresentação e depois a gente fica à disposição para maiores debates. Obrigada.